O estado de Rondônia recebe aqui o governador Caiado, governador de um grande estado, que é agrícola, que é do agro, governador de Goiás. Ele que também, junto comigo, a gente trabalha junto a um consórcio de governadores, e a gente tem ali buscado o desenvolvimento dos estados que fazem parte do consórcio. Além disso, o governador Caiado é um querido amigo, um grande amigo. Isso aqui eu estou falando de todo o meu coração, né? Tanto que os pensamentos que nós temos são muito alinhados, a ponto de, nas reuniões, a gente ter falas similares, ou às vezes até passar a fala para o outro, como eu já fiz com ele, porque ia ser redundante a fala. Então, com muita alegria, também o nosso presidente da Assembleia Legislativa o convidou, junto com os deputados, para uma palestra. Eu convidei para a feira e eles convidaram para uma palestra. E eu fico muito feliz, governador Caiado, com a sua chegada aqui ao nosso estado, e que seja, espero que se apaixone pela nossa feira. E ele já estava dizendo ali que tem uma grande experiência aqui em Rondônia, e eu já passo a palavra aqui para o governador Caiado. Obrigado. Valeu, muito obrigado, muito obrigado. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a honraria maior que me foi concedida pelo senhor governador, que é a honraria Marechal Rondon. Tá certo? Fui agraciado e, sem dúvida alguma, isso vai compor o meu currículo com um gesto que é algo que se assemelha àquilo que nós temos no estado de Goiás, que é a nossa honraria também da Cruz do Anhanguera, tá certo? E que faz questão de ter o meu amigo e irmão aqui, lá na cidade de Goiás, antiga capital, para que você também possa ter ali aquele gesto e retribuir o gesto que você me concedeu aqui. Muito obrigado. Outro ponto é dizer a vocês da minha alegria. Eu conheço o estado de Rondônia desde minha luta ruralista de 1986, quando nós encabeçamos um grande movimento no país para dizer que o Brasil ele existe graças à força do interior. Esse era o meu slogan na época, e que nós criamos um movimento ruralista que teve também aqui representantes do estado, em que nós criamos a bancada ruralista. Daí nós fomos vencedores na Constituição de 88. Ali nós consolidamos o direito de propriedade às terras produtivas. Daí eu fui o mais jovem candidato a presidente da República em 89. E depois, minha gente, eu entrei na vida política de deputado federal, 5 mandatos, senador, agora governador pelo meu segundo mandato, como aqui o Marcos Rocha. E neste momento é um momento de muito desafio, em que todos nós também, encerrando o nosso segundo período, já que nós não temos o direito mais de continuar pleiteando o governo, nós apresentamos o nosso nome, também como o partido que faço parte é hoje do União Progressista, e que estamos aí, neste momento, caminhando também todo o Brasil. Agradecer aqui ao nosso presidente da Assembleia Legislativa, e ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os colegas deputados estaduais, e que nos formulou um convite para que nós pudéssemos falar aqui sobre a realidade da agricultura, sobre o futuro da agricultura brasileira, como também de outros temas, caso vocês, repórteres, desejam formular aqui nessa entrevista, que é uma honra muito grande estar aqui nesse estado, que eu tenho uma identidade muito grande por ele. Nunca neguei minhas raízes ruralistas, tá certo? Sou um homem que eu costumo dizer ao governador aqui, sou um homem que gosta de uma mula bem entraiada, de uma música sertaneja, tá certo? E é dessa maneira que a gente sabe, sem deixar de também valorizar aquilo que é a minha vida como médico, como cirurgião, tá certo? Que sempre exercia minha medicina. E o outro fato de maior relevância também da minha proximidade com o Estado é que eu tenho, dentro do meu governo, a minha secretária de Educação, que fez com que o Estado de Goiás se consolidasse hoje como sendo uma referência na educação brasileira, e é hoje o primeiro lugar no IDEB. Nós estamos caminhando também
para um apoio aos prefeitos e consolidando Goiás também para disputar o primeiro lugar na alfabetização na idade certa, e tudo isso levando aquilo que Rondônia também me empresta neste momento, que é a Fátima Gavioli, que tem sido aí uma representação nacional na educação do nosso país, tá certo? Meu muito obrigado e me coloco à disposição de vocês. Depois eu quero percorrer a feira, depois da palestra, é isso, Abel? Só agradecer mais uma vez nosso governador Caiado. Estive há 15 dias atrás em Goiânia. O povo goiano é muito hospitaleiro. Caiado deu um show de hospitalidade, né? E as políticas públicas em Goiás estão muito avançadas. Então é uma palestra, eu tive o privilégio de assistir em Goiânia e eu tenho certeza que vão ficar todo mundo encantado. E Goiás é um grande exemplo. Parabéns. Agradecer nosso governador Marcos Rocha, que é um grande parceiro. A gente aqui, Caiado, a gente é unido, tá? Governo, Assembleia, os demais poderes. E quero aqui reforçar o convite. Daqui a pouquinho, 2h30, a grande palestra com o nosso governador Ronaldo Caiado. Obrigado, amigão. Tamo junto. Muito obrigado. Rondônia destaque em segurança pública, principalmente também em áreas rurais, que também assemelha-se a Goiás. A primeira pergunta seria essa. E também eleições 2026, o que dizer? Bom, primeiro sobre os dois temas que realmente foi uma grande preocupação minha no início do governo. A Goiás era tomado por grandes facções, tá certo? Eu até encontrei aqui um dos goianos, de Valparaíso, que era a cidade que tinha na entrada dela: você está entrando na cidade mais violenta do Brasil, tá certo? E no momento em que nós chegamos ao governo, eu tomando posse com toda a minha tropa perfilada da segurança pública, eu cravei o primeiro mandamento: o bandido muda de profissão, muda de Goiás. Aqui em Goiás, bandido não se cria de hoje em diante. E a partir daí, formamos mais de 1.000 homens na área da inteligência, remodelamos toda a nossa polícia, implantamos batalhões com a capacidade ímpar de poder fazer a ocupação nos momentos necessários. E com isso, Goiás hoje vive uma outra realidade. Goiás, que era um celeiro ali, eu dizia, a Disneylândia dos bandidos. Hoje, Goiás, no meu governo, nunca teve um assalto a banco, nunca teve um novo cangaço, nunca teve ali um assalto a sequestro em propriedades rurais, invasão de terra, roubo de carro forte, enfim. Nós demos conta de baixar a criminalidade com roubo de carros a 97% a menos, tá certo? Também assassinatos, como outras áreas do latrocínio também, caindo em percentuais significativos. Em relação a 2026, o que eu posso dizer a vocês é que eu comecei minha vida política às avessas. Ao invés de eu começar pelo primeiro degrau, eu já, com 39 anos de idade, eu já fui candidato a presidente da República, era o mais jovem. Mas depois eu voltei à vida como ela deve ser, e aí eu fiz toda a minha carreira política. E, modéstia à parte, eu nunca desonrei o voto do goiano. Sempre fiz política com muita liberdade, mas também com muita coragem pessoal de defender o que eu sempre acreditei na vida. Naquele momento, ninguém tinha coragem de defender produtor rural, tá certo? Produtor rural era desenhado como um senhorzinho malta da vida, era desenhado como uma pessoa que não tinha sensibilidade social, certo? Quer dizer, tentando distorcer e demonizar a figura do produtor rural. Foi um momento em que eu caminhei o Brasil todo para mostrar a realidade que o Brasil só teria futuro se investisse na agropecuária. Então, gente, veja, eu talvez esteja alongando, mas só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a luta, o Brasil produzia 60 milhões de toneladas de grãos. Nós importávamos tudo. O Brasil hoje produz 320 milhões de toneladas de grãos. Nós hoje produzimos mais de 10,5 milhões de toneladas de carne. O Brasil hoje, ele tá certo? A não ser no milho, ele é primeiro lugar em quase tudo para alimentar o mundo, não só a nossa capacidade de alimentação. Então é esse Brasil, tá certo, que precisa de ser conhecido. Enfrentamos as dificuldades com os ambientalistas inicialmente, que imaginavam que não sabiam o que era transgenia. Tivemos que avançar
lutamos pela renegociação das dívidas dos agricultores, criamos um modelo de moderfrota para dar uma aparelhagem moderna hoje para a nossa agricultura. Apoiamos o desenvolvimento hoje da criação da produção de novas sementes que pudessem ser plantadas nessa região, porque a soja é uma característica do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Nós desenvolvemos novos cultivares, uma política de apoio à ciência. Então, hoje, o Brasil hoje é referência mundial em quê? Na agropecuária. É aquilo que vocês hoje expandem e melhoram cada vez mais a sua produção. Então, depois de transitar todo esse tempo da minha trajetória de vida, tá certo? Eu não esqueci de desenvolver a saúde, a educação, a segurança pública, os programas sociais. Goiás hoje é o estado com o menor percentual de pessoas na pobreza e na extrema pobreza. Nós disputamos hoje com Santa Catarina. Então, com essa experiência de vida hoje, eu coloquei o meu nome. Isso é para debater Brasil, conhecer. Quem conhece o Brasil? Eu conheço todos os estados e conheço estados por região no Brasil. Então, não é de gabinete. É saber quem que tem condições de ser presidente da República para ter autoridade moral para enfrentar a situação que nós vivemos hoje no Brasil. Cada vez mais as facções tomam conta do país, dos territórios, tá certo? Cada vez mais o crime amedronta a população brasileira. Cada vez mais você vê um aumento de carga tributária, uma ineficiência completa do atual governo, que só sabe aumentar tributos a cada dia que passa, é totalmente incapaz de atender a demanda da população, não teve um programa de governo, tenta aí recuperar programas anteriores. Eu não sei se para o Marcos, mas para mim prometeram 3 obras em Goiás para cada estado. A minha nunca chegou nenhuma até hoje. Nenhuma. Está aguardando. Nenhuma, não vai chegar mais, Marcos. Vamos ser realistas, não vai chegar mais. Tá certo? Essa é a verdade, não vai chegar mais. Então, é um governo que mostrou que não deu certo. E a população hoje espera alguém que tenha coragem, à frente da presidência da República, botar ordem na casa, endireitar esse Brasil, botar o país naquilo que seja um país competitivo, mas respeitado também internacionalmente pelos seus habitantes. Ou seja, são 202 milhões de brasileiros que ficam aí sem saber o que esse governo fez até agora, a não ser uma política populista para querer achar que o povo é bobo e que não sabe o que está acontecendo. Então, essa tese, eu acredito que 2026, eu tenho certeza, meu povo querido aqui de Rondônia, que nós da centro-direita vamos chegar à presidência da República, eu tenho certeza disso, e aí nós vamos viver uma nova realidade nesse Brasil com todo o potencial que nós fizemos. Da mesma maneira que o Marcos Rocha fez em Rondônia, eu faço em Goiás, e nós somos uma safra de bons governadores. E é isso que o Brasil deseja ver neste momento para governar esse país. Governador, Eduardo da Rede Escolher, seja bem-vindo a Rondônia. Obrigado, Eduardo. Apesar que eu sou lá de Porangatu, olha aí, na terra da nossa querida Rosa Valadares. Depois de levar Fátima para Goiás, o que de bom o senhor espera levar do nosso agro lá para os Estados Unidos? Olha, primeiro vocês sabem que vocês estão numa expansão muito forte na pecuária. Essa é uma realidade. Certo? Outro modelo também é aquilo que vocês têm dado um apoio muito grande, que é a Emater. Isso é um ponto fundamental. Eu tenho investido muito nessa área de pesquisa e, ao mesmo tempo, de apoio ao pequeno agricultor e ao agricultor familiar, para que ele tenha capacidade de absorver tecnologias que são caras e que tem que ter a mão do Estado, o braço do Estado, para poder fazer com que essas pessoas tenham receita. Certo? O avanço que vocês tiveram na produção de café não é a mesma cultura nossa. Isso é algo que vem muito de vocês aqui. É uma capacidade que vocês têm, até por condições climáticas, de ter um café diferenciado. Tá certo? Essa aí vocês arrancam bem à frente de nós. Tá certo? O cacau também é outra característica aqui, climática suas e regional, que vocês estão disputando também entre os maiores produtores
hoje. Então, são características regionais. O tambaqui também. Tambaqui, desculpa, é verdade. Hoje vocês são uma referência. Então, são situações que você não tem uma mesma identidade. Cada região tem o seu ecossistema, tem a sua condição climática de sol e de chuva, e cada região você tem a capacidade. Goiás, sem dúvida nenhuma, aumenta também a sua parte industrial fortemente. Hoje, Goiás avança muito na área industrial. Hoje nós não somos mais grandes exportadores de commodities, nós já somos hoje transformadores de commodities com as indústrias que nós temos. Avançamos também fortemente na área de inteligência artificial. Goiás hoje passa a ser o único estado no Brasil a ter uma legislação sobre inteligência artificial. O Congresso Nacional não conseguiu votar nenhuma, Goiás já votou. Hoje, Goiás já tem um hub de tecnologia e inovação. Goiás hoje já tem essa matéria por lei que será implantada pela Fátima o ano que vem, já junto aos nossos colégios no estado de Goiás. Nós temos um avanço também nessa área que é a formação das pessoas com curso dentro da Universidade de Goiás de inteligência artificial. Então tudo isso é para mostrar o quanto nós temos que embasar nosso crescimento na ciência, na pesquisa, na tecnologia, no avanço da qualidade de vida, que é o que todos nós desejamos. Então isso aí, tanto eu como o Marco Rocha, nós temos uma identidade que é trazer desenvolvimento. E neste momento, pra você ter uma ideia, eu adquiri, no consórcio, eu adquiri 4 helicópteros para a polícia no meu estado de Goiás, ele adquiriu 2, tá certo? Já vem 2 helicópteros zero para a nossa polícia também, para dar agilidade cada vez maior à nossa estrutura. Nós temos um consórcio na área de medicamentos, que nós compramos de forma conjunta, não é só Rondônia, é Rondônia, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Tocantins. Isso aumenta a nossa capacidade de negociar preço, né? Agora nós vamos montar uma grande base de data center, certo? Para nós termos um número de informação, para nós cada vez mais experimentarmos a inteligência artificial. Então, essa base será montada também nos estados, em parceria com os demais estados. Então, é isso que nós estamos fazendo, construindo cada vez mais uma parceria unificada. Aquilo que a Fátima pode passar para aqui, aquilo que Rondônia pode passar para a Fátima, isso aí é mão dupla. Não tem um lado em detrimento do outro. Pelo contrário, nós temos uma irmandade, porque é com a visão de governabilidade que a gente também governa entre os poderes, com a Assembleia, Tribunal de Contas e tudo mais. Governador Diego Maia, Rádio Suprema Mix FM de Cacoal. Fui aluno, inclusive, da professora Fátima Gavioli, uma querida, é uma pessoa sensacional. E dentro do que o senhor falou do agro, nós sabemos da pujança que é o estado de Goiás. E por onde a gente passa, o produtor ele diz o seguinte: o governo só não precisa atrapalhar o homem do campo, porque as coisas vão avançar ainda mais. Caso for presidente do Brasil, o que a gente pode esperar do Caiado lutando e defendendo o agro? Bom, eu acho que o desafio hoje, ele é enorme, tá certo? Você formula a pergunta, talvez no ponto em que nós temos que fazer com que o produtor tenha renda. Hoje, qual é que é o grande gargalo? Qual é que é o grande tendão de Aquiles do produtor rural? Hoje é o crédito, certo? Hoje o crédito é com taxas extorsivas. Ninguém suporta hoje fazer empréstimos, tá certo? E pagar essa taxa aí, sendo que o investimento vai depender do clima, vai depender de outros fatores para você ter ali uma colheita positiva. Segundo ponto é o seguro rural. Eu diria para você quase empatado com o primeiro. Nós somos um dos poucos países, nós somos o único país que tem esse nível de produção que não tem seguro agrícola. É inédito isso. O produtor corre o risco 100% por não ter seguro rural. Então, essa é uma luta que vem de longa data e que nós precisamos de avançar enormemente. O terceiro desafio para o setor rural, infraestrutura, logística, tá certo? O cidadão de Rondônia, ele só não é competitivo comigo em Goiás porque ele não tem aqui logística. É um estado novo e, como tal, não tem uma malha viária capaz, não tem aqui ferrovias capazes de poder fazer. Outro ponto de estrangulamento para o setor rural, exatamente energia, fornecimento de energia de qualidade.
a capacidade desse Estado em fazer 3 safras, em média. As 2 safras, safra e safrinha, que é a mesma safra, e uma safra irrigada, que é a 3ª safra. Com isso também nós precisamos de ter depósito de armazéns para que nós não possamos ali, que nós possamos ter a condição de armazenar nossos produtos. Você tem que ter uma política de comercialização. Então eu diria a você que se tem algo na minha vida que eu conheço a fundo e que sou estudioso, é exatamente dessa área. Porque são 24 anos, 28 anos agora, nessa luta em defesa do setor rural e debatendo item a item. Então não é apenas um item que você resolve o problema da agricultura, mas sim uma somatória de fatos para você transformar Rondônia num estado que ela é competente dentro da propriedade rural, mas que ela necessita do braço do governo federal, em parceria com o governador, em parceria com os municípios, com as lideranças políticas, para nós desenvolvermos o estado. Vamos lá, então. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Nosso presidente. Obrigado, gente. Governador Caiado, permita a sua pergunta. De UDR a pré-candidato à presidência da República, 40 anos se passaram. O que mudou no Brasil nesses 40 anos, já que o nome Ronaldo Caiado se confunde com a história do agro no Brasil? E o que pode mudar caso o senhor seja eleito presidente da República? Por favor, a rede GV de comunicação falando para todo o estado. Eu gostaria que o Brasil tivesse crescido e avançado na mesma proporção que a agropecuária brasileira avançou. Então você vê que tem um descasamento entre o quanto a agropecuária avançou no Brasil e no mundo, e hoje nós somos o celeiro do mundo, e o quanto o Brasil hoje perdeu espaço em competitividade com os outros países no mundo, né? Então esse atraso é que nós temos que recuperá-lo. E para recuperar, você precisa de ter um presidente da República que tenha coragem pessoal e independência moral e intelectual para poder fazer valer o cargo de presidente da República. E não ser um presidente omisso e que, na maioria das vezes, diante dos momentos mais difíceis, foge para viagens no exterior. Eu sou daqueles que eu fui criado para enfrentar a adversidade. Eu nunca saí do meu estado no meu primeiro mandato. Eu estava lá, tá certo? Até corrigir e transformar o estado numa referência. Agora, hoje, eu posso me dar o direito de poder caminhar e dizer que valeu a pena ter tido a coragem para enfrentar os problemas. E o que mudou no discurso do presidente da União Democrática Ruralista para o hoje governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República? Em primeiro lugar, é porque não teve mudança. Você é de convir que o Ronaldo Caiado, você pode analisar ele 40 anos de vida pública, é coerência. Nunca mudei de lado. Não sou homem de botar pé em 2 canoas. Sou o mais antigo político no Brasil que faça oposição ao PT. Estive presente no Congresso Nacional com essa mesma linha, essa mesma capacidade de argumentação. Então eu mantenho uma coerência que mostra que na minha vida eu sou um homem que não sou aquele esperto na política. Não sou um homem que me aproveito de momentos da política. Eu sou um homem que entendo que o mais importante na política, só para vocês terem uma ideia, entre você ter a coerência daquilo que você acredita, ou se não você se preocupar apenas com os aplausos. Os aplausos são transitórios. A coerência é que vai marcar a sua vida. A vida do Caiado é a vida da coerência, tá certo? De um rumo só. Eu nunca desonrei o voto dos goianos. E espero, se Deus quiser, chegando lá, jamais desonrar o voto dos brasileiros e colocar o Brasil no lugar que ele precisa no pódio. Não como está hoje, de último lugar, mas no primeiro lugar. Só para encerrar, o Ronaldo Caiado de 2026 está mais preparado do que o Ronaldo Caiado de 1989 para ser presidente? É lógico, aí são 40 anos de vida. E aí eu vou contar o último caso a você. Quando eu fui candidato, em 89, meu pai disse a mim: meu filho, não seja candidato agora, você não tem nenhum fio de cabelo branco. Então você vê que agora eu estou com abundância de cabelo branco, muito preparado para poder saber como conversa com o Congresso Nacional, como conversa com o Supremo, como governa no Executivo,
Então, hoje, mais do que nunca, estou preparado para o debate e para nós irmos para uma campanha de conteúdo, preparado para poder discutir o Brasil. Aê, nosso presidente! Saiu todo mundo fã. Se som te incomoda,